Artigo 1º. Essa lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso 15, letra B da Constituição Federal. Título 1. Da Lei de Orçamento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei do Orçamento. 1. Sumário geral da receita por fontes e despesas por funções de governo. 2. Quadro demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias econômicas na forma do anexo 1. 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 4. Quadro das dotações por órgãos de governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei de Orçamento 1. Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação de fundos especiais. 2. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos 6 e 9, a 9. 3. Quadro demonstrativo de Programa Anual de Trabalho de Governo em termos de realização de obras e prestação de serviço. Artigo 3º. A Lei do Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para fins deste artigo as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivos financeiros. Artigo 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos de governo e da administração centralizada ou que por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Artigo 5º. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atenderem diferentemente às despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária de governo obrigado à transferência. Artigo 7º. A Lei de Orçamento poderá conter autorização do Executivo para 1. Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas às disposições do artigo 43. 2. Realizar em qualquer mês de exercício financeiro operações de crédito para antecipação da receita para atender às insuficiências de caixa. Parágrafo 1º. Em casos de déficit, a Lei do Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Parágrafo 2º. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que, juridicamente, possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Parágrafo 3º. A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante às operações de crédito, poderá constar de lei própria de orçamento. Artigo 8º. A discriminação da receita geral e da despesa em cada órgão do governo ou unidade administrativa a que se refere o artigo 2º, parágrafo 1º, incisos 3 e 4, obedecerá à forma do anexo 2. Parágrafo 1º. Os itens da discriminação da receita e da despesa mencionados nos artigos 11, parágrafo 4º e 13,
serão identificados por número de código decimal, na forma dos anexos 3 e 4. Parágrafo 2º. Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo 5. Parágrafo 3º. O Código Geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adotação de códigos locais.